Francis. É você mesmo? O que aconteceu? Ele olhou espantado, e Glenn e Lucy correram para o seu lado, todos querendo falar ao mesmo tempo. Vivian, exclamava Glenn, mal cabendo em si de tanto contentamento. Oh! Graças aos céus! Você está viva! Viva! Ouviu bem, Vivian? Sussurrou Oliver ao seu ouvido. Está viva! Viva com amor e sabedoria! E olhe para Francis. Ele salvou a sua vida. Sem dizer nada, Vivian encarou o rapaz, que a olhava com um entre embevecido e aliviado. Naquele momento, sentiu uma ternura indescritível por ele, abaixou os olhos e começou a chorar. Captara não propriamente as palavras de Oliver, mas a intenção e amor com que foram proferidas, e emocionou-se. Francis, no entanto, era apenas seu amigo, e ela não tinha nenhum outro interesse nele além de uma forte amizade. Gostava mesmo de Jules. Se não podia ter o homem que amava, ficaria com Jules. Ainda estava apaixonada por ele, e Jules era o único capaz de fazer com que se esquecesse de Padre Tobias. Onde está Jules? Indagou, passando os olhos ao redor do quarto. Apesar do desagrado, Glenn engoliu a contrariedade e respondeu secamente. Não sei. Mas não se preocupe. Estou certa de que, logo, logo estará aqui. Ela sorriu sem vontade e abaixou os olhos, sem se importar com as manifestações de alegria e alívio pela sua melhora. Pouco depois, a mãe e o pai, alertados por Ivy, entravam em seus aposentos, correndo para ele e passando a mão sobre sua testa, seu pescoço, seus cabelos. Vivian olhou para cada um deles, soltou um suspiro de resignação, recostou-se nas almofadas e serenamente adormeceu. Despertou horas mais tarde, quando o dia já amanhecia. Olhou ao redor do quarto e pensou que estivesse vazio. Pensou em tocar a sineta, chamando a criada, quando um leve movimento perto da janela chamou sua atenção. Era Glenn, que adormecera sentada na poltrona, tendo no colo um livro de poesias. Ao ver a amiga ali adormecida, desconfortável sobre a poltrona, sentiu o coração se apertar. Como pudera pensar aquelas coisas de Glenn? Ela era sua amiga e jamais a trairia. Quem a trairá fora Padre Tobias? Esse sim merecia todo o seu desprezo. Contudo, o amor pelo padre falava mais alto e, ainda que quisesse Vivian jamais poderia desprezá-lo. Ao contrário, sentia que o amava ainda mais, embora agora já estivesse mais consciente da loucura daquele amor. Sabia que ele fora embora e não pretendia mais ficar se iludindo. Ele a enganara apenas para convencê-lo a abortar a criança. E ela caíra direitinho. No entanto, agora estava feito e não havia como voltar atrás. Sentindo-se envergonhada pelos pensamentos indignos com que julgara a amiga, Vivian chamou baixinho. Glenn, está dormindo? Glenn abriu um olho, depois o outro, e piscou, sentindo a luz fraca do amanhecer pousando sobre suas pálpebras. Ela abriu a boca para bocejar e espreguiçou-se, e o livro escorregou de seu colo e caiu ao chão. Só então foi que ela percebeu que alguém a chamava. Instantaneamente, arregalou os olhos e fitou Vivian. Ela estava recostada no leito, dirigindo-lhe um sorriso pálido e hesitante. Vivian, exclamou Glenn, levantando-se da poltrona e sentando-se na cama, a seu lado. Estou tão feliz. Não sabe o susto que nos deu. Glenn. Balbuciou Vivian, não sei o que lhe dizer. Pensei mal de você, fui injusta com minha melhor amiga. Gostaria que me perdoasse. Xi. Vivian, não fale mais nisso. Já passou. O que importa é que você se recuperou. Emocionada, Vivian abraçou Glenn e começou a chorar. A outra deixou que a amiga desse livre curso às lágrimas e acariciou seu cabelo, sentindo-lhe o corpo magro e trêmulo. Onde está Jules? Por que não veio me ver? Jules esteve aqui algumas vezes e pediu para ser chamado quando você despertasse. Uma nuvem de tristeza passou pelos seus olhos.
Lembrava-se de Francis a seu lado e de ter sentido o magnetismo que vinha dele. Ele a amava de verdade, mas Jules já não sabia. E Francis? Glenna sorriu de satisfação e respondeu animada. Francis esteve aqui quase todo o tempo. Foi muito dedicado a você. Ele me ama, não é verdade? Ama sim. Ele disse isso. Disse. Francis a ama profunda e sinceramente. E tem esperanças de que você o corresponda. Isso é impossível. Estou apaixonada por Jules. Por Jules, por Padre Tobias. Vivian desvencilhou-se dela e recostou-se nas almofadas, retrucando com zanga. Não fale assim. Isso não é verdade. É claro que não. Você ama Padre Tobias, isso ficou bem claro para mim. Mas Jules. Tenho certeza de que não ama. O que sente por ele é apenas paixão, fogo, desejo. Ambos têm o mesmo espírito livre e rebelde. Mas amor mesmo, não acredito. Nem de sua parte, nem da dele. Vivian desviou a cabeça e suspirou. Estava confusa, sem saber o que pensar ou mesmo sentir. Glenna podia estar certa. Ela amava Padre Tobias acima de tudo no mundo, mas ele não a queria. Jules representava a liberdade, a emoção, a aventura, o excitamento. E Francis? Não sabia. Gostava de Francis. Ele era um rapaz bonito, sincero, sensível. Mas será que poderia amá-lo? Ela achava que não. Faltava a Francis o fundamental em sua vida. Ardor, arrebatamento, mistério, pecado. Ele era quieto demais, puro demais, certinho demais. Tinha certeza de que, se casasse com ele, não tardaria a morrer de tédio. Glenna tocou a sineta e Ivy apareceu. Vá chamar Lady Christine e Lord George. E traga uma refeição para Lady Vivian. Ela precisa se alimentar. Com o decorrer dos dias, Vivian foi ganhando forças. Diariamente recebia a visita de Glenn e de Francis, mas Jules, por causa de Lucy, só vinha de vez em quando, o que não deixava de entristecê-la. Por que não vem sempre? Perguntou-lhe ela certa vez. Jules deu de ombros e respondeu sem muita convicção. Ando ocupado. E depois, você sabe que não gosto de doenças. Fique logo boa para que possamos nos casar. Nesse dia, Vivian estava sentada no jardim, tomando sol e quando Jules se levantou para ir embora, notou que Lucy, em outro ponto do jardim, o seguia com o olhar. Jules, por sua vez, abaixou a cabeça e passou rápido como uma bala, evitando olhar para ela. Aquilo a encheu de ciúmes. Será que Lucy estava interessada em Jules? Mas não podia ser. Lucy, além de extremamente devotada ao marido, era-lhe também fiel. No entanto, notara-lhe o olhar. Mas, pensando melhor, aquele olhar não lhe parecera de admiração ou desejo. Absolutamente não. Lucy endereçara a Jules um olhar de raiva, tanto que lhe não sustentou. Ela ficou intrigada. Será que acontecera alguma coisa que ela não sabia? Estaria Lucy a par de algum segredo por ela desconhecido? Ou será que não gostava dele por causa daquele deslize em seu passado, julgando-o indigno de ser seu cunhado? Desconfiada, sempre que Jules aparecia, Vivian prestava atenção nele e em Lucy. Realmente, alguma coisa havia entre ambos. Ninguém percebia, mas os olhares de Lucy para Jules eram de raiva, de ódio, e Jules ficava nitidamente pouco à vontade na presença da irmã, que nunca lhe dirigia a palavra. Será que era por isso que ia poucas vezes visitá-la? O que é entre você e Lucy? Indagou certa feita, de supetão. Hein? O que disse? Você ouviu Jules, não se faça de surdo. Não sei do que está falando. Lucy parece não gostar de você. Está imaginando coisas, Vivian? Por que sua irmã não gostaria de mim? Não sei. Diga-me você. Pois se você, que é irmã dela, não sabe, muito menos eu,
minha querida. É estranho. Você nunca lhe fez nada. Ou fez? O rosto de Julius imediatamente enrubesceu, e ele o virou para um outro lado, a fim de que Viviane não percebesse. É claro que não, revidou ele com fingida indignação. Vivian, de onde tirou essa ideia? Lady Lucy e eu mal nos conhecemos. Isso é muito esquisito. Nós vamos nos casar, vocês vão se tornar cunhados. Era natural que se aproximassem. Com medo do rumo que aquela conversa estava tomando, Julius tentou encerrar o assunto. Não se preocupe, Vivian. Tenho certeza de que sua irmã não tem nada contra mim. Deve ser apenas impressão. Vivian silenciou. Não adiantava discutir. Entretanto, se algo de errado estava acontecendo, gostaria de saber. Depois que Julius se foi, Vivian ficou pensando. O que poderia ter acontecido para que Lucy não gostasse de Julius? Pensou em lhe perguntar, mas mudou de ideia. Era melhor esperar para ter certeza. Ela fechou os olhos e virou o rosto para o sol. Queria aproveitar os últimos raios do entardecer. Estava quase dormindo quando sentiu uma mão tocando levemente seu ombro. Abriu os olhos devagar e viu um vulto de encontro ao sol. Colocou a mão sobre os olhos para parar a claridade e reconheceu a figura de Francis, que lhe sorria com satisfação. Francis. Que surpresa! Há muito tempo não vinha. Vim para me despedir. Despedir-se. Vá embora. Sim. Volto para Londres amanhã pela manhã. Que pena. Pensei que fosse nos alegrar ainda um pouco mais com a sua música. Eu bem que gostaria, Vivian, mas não posso. Não posso mais ficar aqui. Não? Por quê? Ele olhou bem fundo dentro de seus olhos, e ela pôde perceber a emoção que fluía de seu olhar. Na mesma hora, arrependeu-se de haver perguntado, mas já era tarde demais. Vivian, balbuciou ele, gostaria que soubesse. Vou-me embora porque não posso mais ficar aqui junto de você. Ela esboçou uma reação, mas ele a deteve e continuou. Não. Deixe-me terminar. Eu a amo, Vivian, como jamais amei alguém em toda a minha vida. No entanto, sei que não tenho chances. O seu coração pertence a Lord Julius, e você vai se casar com ele. Por isso é que vou. Não suportaria vê-las subindo ao altar para se casar com outro. Francis, não sei o que dizer. Não diga nada. Não é preciso. Mas quero que saiba, Vivian, que se algo der errado em sua vida, não hesite em me procurar. Seja o que for, estarei sempre pronto a atendê-la. Viviane não respondeu. Emocionara-se com as suas palavras, e seus olhos se encheram de lágrimas. Delicadamente, Francis apanhou a sua mão e levou-a aos lábios, dizendo com a voz embargada. Adeus, Vivian. Seja feliz. Virou as costas e partiu, sem nem ao menos olhar para trás. Já se havia despedido do resto da família e não queria que ninguém o visse chorando. Deixava ali seu coração. Tinha certeza de que seu amor por Vivian era tão intenso que jamais poderia esquecê-la. E mais. Sabia que Julius era um canalha que não a merecia. No entanto, não tinha o direito de acusá-lo de nada. Se Vivian queria casar-se com ele, só o que lhe cabia era respeitar sua decisão. Contudo, se ela fosse infeliz, se desistisse daquela loucura, se fosse abandonada por Julius, ele estava disposto a recebê-la de braços abertos, sem fazer perguntas. Só o que queria era uma chance de amá-la. Em sua primeira incursão além dos portões do jardim, Vivian foi visitar Glenna. Já se sentia melhor e mais fortalecida, pronta para deixar a segurança do lar. Vivian, sua danadinha, fez Glenna com alegria. Então já está boa. Tem alguma dúvida? Respondeu ela num gracejo. Quis lhe fazer uma surpresa. Foi uma surpresa muito agradável, por certo. Glenna conduziu-a para o terraço e acomodou-a numa cadeira, ordenando à criada que lhes preparasse um chá.
O chá foi servido e a conversa girava em torno de banalidades, até que Vivian começou a dizer: Sabe, Glenna, há muito queria lhe falar uma coisa. O que é? Lucy me disse que Padre Tobias só se despediu de você. Por quê? Glenna engoliu a torrada que levara aos lábios, tomou um gole do chá e encarou Vivian. Desde que Padre Tobias se fora, nunca haviam tocado naquele assunto. Mas ela sabia que, cedo ou tarde, Vivian demonstraria algum interesse em conhecer a verdade e os motivos que levaram o padre àquela retirada furtiva. Escolhendo bem as palavras, Glenna respondeu: Sabe, Vivian, Padre Tobias é um homem amargurado. Mas por quê? Fez-me pensar que me amava. E a ama, de certa forma. Padre Tobias é um homem bom e generoso, e costuma cultivar o verdadeiro afeto em seu coração. Mas não foi isso que me disse. Ele falou que me amava. Disse com todas as letras. E depois fugiu. Por quê? Para levar-me a fazer o aborto, sim, mas com que interesse? Vivian, talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Não, Glenna, quero saber. Tenho o direito de saber. Ele partiu sem falar com ninguém. Só se despediu de você. Isso me fez pensar que você também o amava. Mas agora sei que não. Vivian, Padre Tobias não teve escolha. E veio a mim porque, de certa forma, fui a responsável pelo que lhe aconteceu. Você? Mas como? O que pode ter feito a ele? Glenna, seja sincera. Você também o ama? Glenna soltou profundo suspiro e fechou os olhos, mordendo os lábios e balançando a cabeça. Não, Vivian, eu não amo. Não da forma como você pensa. Padre Tobias tornou-se um grande amigo, muito mais do que um confessor. Confiava em mim e costumava fazer-me confidências. Foi assim que você ficou sabendo de suas tendências. Sim. Quando você se declarou, ele veio a mim desesperado, sem saber o que fazer, acabou contando-me tudo. Disse-me que não poderia jamais amá-la. Não apenas em razão do sacerdócio, mas porque não gostava de mulheres. Confessou-me que se entregara à vida religiosa por medo do que poderia vir a ser. Se não podia desejar as mulheres, não queria também os homens. Era o que dizia. Daí porque optou pela igreja. Isso não justifica a sua atitude. Está mesmo disposta a saber, Vivian? É claro que estou. Mesmo que isso a magoe. Nada mais pode me magoar, Glenna. Mesmo que comprometa o seu noivado com Jules. Vivian hesitou. O que Jules tinha a ver com aquilo? Teria sido por causa dele que Padre Tobias desaparecera? Não vá me dizer que Padre Tobias estava interessado em Jules. Não, querida, não é nada disso. Padre Tobias tinha muito apreço pelo jovem duque, é verdade, mas não creio que fosse nada do que pudesse se envergonhar. Mas então, Glenna, o que Jules tem a ver com isso? Por favor, conte-me. Preciso saber. Olhando fixamente em seus olhos, Glenna começou a dizer. Muito bem. Se quiser mesmo saber, a escolha é a sua. Mas depois não diga que não avisei. A história toda é muito mais sórdida do que imagina, mas creio que já é mesmo chegada a hora de você saber toda a verdade sobre seu noivo. Glenna, por favor. Vivian, você contou a Jules sobre Padre Tobias, não contou? Vivian gelou. Glenna lhe pedira segredo, mas ela, em um momento de profunda intimidade, acabara por revelar a Jules a verdade sobre Padre Tobias. Ele prometerá não falar nada, mas agora, ouvindo a amiga falar daquele jeito, estava certa de que Jules contara a alguém. Bem, Glenna, contei-lhe em confidência sim. Mas o que tem de mais? Esses segredos costumam ser comuns entre amantes. E depois, tenho certeza de que Jules não rompeu a sua palavra. Será, Vivian? Eu, no seu lugar, não estaria bem certa. Por quê? Porque Jules, querendo ver-se livre da criança que você carregava no ventre,
Ameaçou Padre Tobias de contar a verdade a todo mundo, caso ele não a convencesse a fazer o aborto. Julius sabia que só o padre poderia convencê-la. E Padre Tobias, vendo-se acuado, não teve outra saída senão concordar e fazer como Julius lhe pediu. Foi por isso que mentiu para você, dizendo que amava. Para que você tirasse a criança, e Julius não contasse nada a ninguém. Feito o aborto, pediu a Julius que arranjasse sua transferência para bem longe. E foi o que aconteceu. Vivian quedou mortificada. Jamais poderia imaginar que Julius fosse capaz de uma infâmia daquelas. Mas Padre Tobias podia ter resistido. Enganara-a com medo de ver-se exposto. Mas, pensando melhor, ele não fora o culpado. Que chances lhe restavam? Ou era isso, ou a vergonha e a humilhação. Viviane podia compreender sua atitude e encheu-se de remorso. Por que contar a Júlia sobre o seu segredo? Onde ele está? Quis saber Viviane, completamente transtornada. Sinto, minha querida, já cometi esse erro uma vez. Não pretendo repeti-lo. Que erro? De confiar em alguém e revelar um segredo que me foi confidenciado. Mas você não contou nada a ninguém. Foi Julius. Não, minha cara. Eu contei a você, que contou a sua mãe e a Julius. E, se você não sabe, sua mãe também o chantageou com essa informação. O quê? O que diz? É verdade. Também o ameaçou, caso ele não convencesse seu pai a aceitar seu casamento com Julius. E como ela sabia? Eu não contei. Viviana abaixou a cabeça, envergonhada. Realmente, contar à mãe num momento de angústia, para desabafar. Ficara tão indignada com a notícia que tivera que partilhá-la com alguém. Vivian lhe contara o que ouvira de Glenna, e Christine ficou chocada, mas também prometera guardar a segredo. No entanto, utilizara-se daquilo como uma arma contra o padre. Pobre Tobias! Como deve ter se sentido traído e humilhado. Como vê minha cara, prosseguiu Glenna, tenho motivos mais do que suficientes para não lhe revelar outro segredo. Padre Tobias sabia que o seu segredo se havia espalhado por minha culpa, mas não se zangou. Disse que entendia que eu havia agido de forma impensada e inocente, e confiou em mim novamente, contando-me de seu destino. Só que agora, jurei a mim mesma que jamais o revelaria. Creio que aprendi a lição. Glenna, eu estou envergonhada. Sei que você também não agiu por mal e não posso culpar você por uma atitude a que eu mesma dei início. Como recriminá-la por algo que eu fiz primeiro? Se você traiu a minha confiança, eu também traí a de Padre Tobias, e nem por isso ele deixou de confiar em mim. Mas você não confia mais em mim. Confio em você para contar-lhe os meus segredos. Mas não revelar-lhe os segredos alheios. Não tenho esse direito. Aprendi, Vivian, que nós devemos ater as nossas confidências àquilo que nos diz respeito, abstendo-nos de comentar acerca daquilo que nos é dito em confiança. Vivian começou a chorar e desabafou. Ah! Glenna, o que fui fazer? Afastei o homem que amava aqui, por minha culpa, deve estar sofrendo a dor da humilhação e da traição. Como poderei reparar esse erro? Infelizmente, querida, acho que não pode. Padre Tobias se foi e pretende nunca mais voltar. Aquele miserável do Julius. Como foi fazer uma coisa dessas? Julius só consegue enxergar a si mesmo. Só o que queria era ver-se livre da criança. Pois ele me paga. Vai ver só uma coisa. O que pretende fazer? Viviane pensou durante alguns segundos e, quando falou, foi com extrema convicção. Pretendo romper esse noivado. Minha mãe vai ter um chilique, mas ela que me perdoe. Não posso me casar com um homem que, além de me trair, não tem a menor consideração para comigo. Glenna exultou. Aquilo era tudo o que esperava ouvir. O mal que se praticara ao menos serviria para evitar um mal ainda maior. Depois escreveria a Padre Tobias contando-lhe a novidade.
Ele ficaria feliz em saber que o seu sacrifício não for em vão. Faça isso, Vivian. Julius é um cafajeste e não merece você. Vivian saiu da casa de Glenna disposta a terminar tudo com Julius. Seguiu direto para a casa dele e foi logo entrando, sem esperar ser anunciada. Julius estava em seu gabinete, lendo alguns manuscritos, e levantou os olhos para ela, exclamando assustado: Vivian, querida. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Aproximando-se dele, Vivian levantou a mão e desferiu-lhe sonora bofetada, respondendo com raiva: Canalha! Monstro! Como pôde enganar-me dessa forma? Julius levou a mão ao rosto, espantado, e quase revidou o bofetão. Mas era um duque, um homem honrado, e não queria ser acusado de covarde por bater em uma mulher, ainda mais sua noiva. Do que é que está falando? Então não sabe? Pois eu já sei de tudo. De tudo o quê? De seu arranjo com Padre Tobias. Arranjo? Que arranjo? Não se faça de desentendido, Julius. Não vai mais funcionar. Já sei que você usou a informação que lhe dei sobre o padre para fazê-lo me convencer a abortar a criança. Julius distendeu o rosto num largo sorriso, acrescentando irônico: Ah! É isso? Ora, Vivian, não sei por que está tão zangada. Então não vamos nos casar? Não estamos felizes. O que você fez foi uma indignidade. Padre Tobias era meu amigo. E daí? Ele se foi. Não entendo por que está tão aborrecida. Sei que gostava dele, mas daí a encenar esse teatro. Ora, Vivian, francamente. Vivian desabou na poltrona e começou a chorar. Você sabia de meus sentimentos por ele, choramingou. Como pôde mandá-lo para longe? Eu não o mandei. Foi ele que me pediu para partir. Você o ameaçou. Estava desesperado. Ou ele me ajudava, ou eu perderia você. Só me perderia se quisesse. Eu estava esperando um filho seu, Julius. Podíamos ter sido felizes, os três. Vivian desanantou a chorar convulsivamente, e Julius aproximou-se dela. Ela tentou se esquivar dele, dizendo sem muita convicção: Não, Julius. De hoje em diante, não o quero mais. Sil. O que é isso, Vivian? Então não nos amamos. Como pode pensar em me deixar? Não diga uma tolice dessas. Não estrague as nossas vidas por causa de um padreco qualquer. À medida que falava, Julius a ia acariciando e beijando, e Vivian começou a amolecer. Há muito que ele não a tocava daquele jeito. Primeiro fora a notícia da gravidez, que o deixara frio e arredio. Depois, o aborto e sua impossibilidade de sair, que os impedia de se encontrar às escondidas. Mas agora, sozinhos na casa de Julius, longe dos olhares alheios, tudo era propício. Corpo ardendo de desejo, Viviane não resistiu e deixou que ele erguesse no colo e subisse com ela até seus aposentos particulares. Ele fechou a porta com o pé e deitou-a na cama, e ela sentiu reacender em seu corpo toda a chama da paixão. Sentados em duas poltronas, Décius e Rupert se deliciavam. Fazia tempo que esperavam pelo reencontro dos dois, e enquanto eles se amavam, Rupert dizia: Meu amigo, pensei que tudo estivesse perdido. Eu também, respondeu Décius, sem tirar os olhos do leito. Confesso que aquele espírito de luz quase me desanimou. Pois é. Mas o culpado foi o tal de Francis. Onde já se viu intrometer-se assim nos assuntos alheios. Não conseguimos trazê-la de volta para nós, é verdade. Mas ao menos não a perdemos para o lado dos bonzinhos. E, meu caro, mas foi por pouco. Glenna quase a convence. Mas não conseguiu, disse, apontados para a cama, onde os dois se amavam e, passando a língua nos lábios, concluiu. Agora, Rupert, dê-me licença, sim. Estou louco para juntar-me a eles. Décio soltou estrondosa gargalhada e foi para a cama, colando-se ao corpo de Julius.
Ele também há muito ansiava por sua Althea. Apesar de tudo o que ela lhe fizera, ainda desejava imensamente e não poderia perder a oportunidade de sentir o seu corpo quente e macio. Depois que eles terminaram, Décius se levantou e ia se preparando para sair. O que viria depois não era de seu interesse. Mas Rupert ainda estava sentado no mesmo lugar em que o deixara. Ao vê-lo, Décius surpreendeu-se. Rupert? O que faz aí? Ele se levantou e passou rente a Décius, empurrando-o para o lado e falando com sarcasmo. Meu caro Décius, cansei-me de ser mero espectador. De hoje em diante, também quero aproveitar. Encostando-se a Jules, Rupert começou a sugerir-lhe que começasse a acariciar Viviane novamente. Jules, na mesma hora, captou-lhe a intenção, e logo eles estavam se amando novamente, para deleite do espírito. Décius, por sua vez, apesar de não gostar nada daquilo, não disse nada. Já estava acostumado com Jules, e era ele quem lhe servia de instrumento. Mas ver Rupert se aproveitando de sua amada causou-lhe imenso mal-estar, e ele desviou o olhar. Preferia não presenciar aquela violação. Ao final, Rupert se levantou e aproximou-se de Décius. Percebendo que lhe ia ao coração, começou a rir e a bater em seu ombro repetidas vezes, dizendo em tom de deboche. O que houve, Décius? Está com ciúme? Décius, sabendo de sua posição de inferioridade em relação ao outro, abaixou a cabeça e grunhiu. Não, Rupert. Não foi nada. Acho bom. Lembre-se de quem manda aqui. Somos amigos, mas não vá querer me enfrentar ou desrespeitar. Décius não disse nada. Esperou até que Rupert saísse e foi atrás dele. Mas não gostara nada daquilo. Althea pertencia a ele e a mais ninguém. Nem a Rupert. Como Viviane não voltara à sua casa, no dia seguinte, Glenna resolveu procurá-la e ficou imensamente surpresa ao encontrá-la passeando no jardim, a sós com Jules. Bom dia, Glenna, cumprimentou Jules ao vê-la, imprimindo à voz o tom mais irônico que conseguia. Linda manhã, não? Sim, linda manhã, repetiu ela com frieza. E você, Vivian? Não me cumprimenta? Vivian estava confusa e envergonhada, e sorria pouco à vontade. Vamos, Vivian, estimulou Jules, ainda com ironia, cumprimente nossa adorável Glenna. Começou a rir, dando um beliscão nas nádegas de Vivian, que desatou a rir também. Glenna, enojada, virou as costas e entrou em casa. Estava furiosa. Jules, mais uma vez, conseguira envolver a Vivian com sua conversa doce e falsa, e a tola se deixara iludir. Mas isso não iria ficar assim. Era preciso tomar uma providência, e já. Viviane não podia se casar com Jules, e só a Lucy poderia impedi-la. Ficou louca? Perguntou Lucy a Glenna, após ouvir a sua sugestão. Quer acabar com o meu casamento. Lucy não pode permitir que Viviane se case com Jules. Ele a fará sofrer. Lucy encostou o rosto na janela e pôs-se a olhar para o lado de fora. Uma chuvinha fina começava a cair, anunciando que o outono, em breve, chegaria. Sem se voltar, retrucou. Sinto, Glenna, mas é opção de Vivian. Não há nada que eu possa fazer. E depois, quem garante que ela me dará ouvido? Glenna aproximou-se da janela e parou bem atrás dela, acompanhando-a na contemplação da chuva. Vocês são irmãs, e ela ama e a respeita muito. Jules é um cafajeste, e eu jamais poderei perdoá-lo pelo que me fez. Devo a ele minha incapacidade de ter filhos. Virou-se para encarar Glenna, ao mesmo tempo em que continuava. No entanto, parou de falar abruptamente. Parada na porta de seu quarto, Vivian as olhava sem compreender. Quando Glenna se afastara, sentir o remorso arroeu-lhe a consciência e fora atrás dela. Glenna era sua amiga, e ela não podia permitir que seu relacionamento com Jules interferisse na amizade que tinha pela prima. Ao chegar ao quarto da irmã,
Entrou apressada. Estava tão ansiosa por desculpar-se que nem se lembrou de bater. O tapete abafou o ruído de seus passos, e as duas estavam tão entretidas na conversa que nem deram pela sua chegada. Vivian entrou bem a tempo de ouvir as últimas palavras da irmã e estacou atônita. Vivian, gritou Lucy, sem saber precisar o que ela havia escutado. O que faz aí? Glenna imediatamente se voltou e olhou para ela. Pelo seu semblante, podia perceber que ela escutara mais do que deveria. Ou, quem sabe, escutara exatamente aquilo que devia. Sem prestar atenção à pergunta da irmã, retrucou atônita. O que quer dizer, Lucy? O que quer dizer com devo a ele minha incapacidade de ter filhos? Lucy olhou para Glenna, constrangida, e ela devolveu-lhe o olhar com outro, de encorajamento. Lucy abaixou os olhos e começou a gaguejar. Vivian? Não. Não quis dizer nada. Você entendeu mal. Não, Lucy, entendi muito bem. Ouvi perfeitamente quando você disse. Devo a ele minha incapacidade de ter filhos. Deve a quem? A Jules. Jules? Tornou Lucy, atônita. Ora, minha querida, mas o que é isso? Que ideia absurda. Não me venha com escusas, Lucy. Também escutei muito bem quando você chamou Jules de cafajeste e disse que jamais poderia perdoá-lo pelo que ele lhe fez. O que foi que ele lhe fez, Lucy? A mim? Nada. Ora essa, Vivian, onde já se viu? Não tente me enganar, Lucy, porque sei muito bem o que ouvi. E você, Glenna, por que não diz nada? Glenna olhou para ela com tanta firmeza que Vivian sentiu medo. Havia-lhe algo que ela desconhecia, mas altamente aterrador. Você sabe muito bem o que ouviu, Vivian. Quanto ao resto, cabia a Lucy contar-lhe, não a mim. Com licença. De cabeça erguida, Glenna passou por elas e fechou a porta, descendo para a sala, onde Christine se entretinha com um bordado. Sentou-se a seu lado e puxou conversa, falando de amenidades, torcendo para que Lucy tivesse coragem de lhe contar tudo. Em seu quarto, Lucy tentava, de todas as formas, esquivar-se ao cerco de Vivian. Mas ela sabia o que ouvira, e as palavras de Glenna não deixavam nenhuma dúvida. Muito bem, prosseguiu Vivian. Estou esperando. Mas esperando o quê, minha irmã? Não há nada. Mentira. Há alguma coisa entre você e Jules, agora estou certa. Os seus olhares, suas evasivas. Vamos, Lucy, conte-me o que é entre vocês. Sentindo-se acuada, Lucy começou a chorar. Estava apavorada, pressentindo que sua vida inteira começaria a ruir, e falou aos prantos. Oh! Viviane, perdoe-me. Eu não queria. Deus é testemunha de que eu fiz tudo para evitar. Mas fui fraca, não resisti. Viviane gelou. Não podia crer no que seus ouvidos escutavam. Lucy, amante de Jules. Era demais. Você e Jules são amantes. Tornou atônita. Oh! Não, Vivian, por Deus. Nem pense uma coisa dessas. Mas você disse que... Vivian, vou lhe contar uma história, mas você tem que prometer jamais contar a Milton. Você promete? Não sei, Lucy, retrucou Vivian com raiva. Não sei se poderei suportar. Se você e Jules são amantes, a Milton tem todo o direito de saber. Garanto-lhe que não somos amantes. Por favor, Vivian, você tem que acreditar e confiar em mim. Vivian estava em dúvida. Ouvira perfeitamente as suas palavras, e elas combinavam com a forma como ambos se tratavam. Estava claro que havia algo entre eles, algo que Lucy tinha medo de revelar. Olhando para a irmã, Viviane pôde ler a sinceridade e o afeto em seus olhos, e teve certeza de que Lucy jamais mentiria para ela ou a trairia. Acima de tudo, eram amigas. Está bem, Lucy. Confio em você e prometo não contar nada a Milton. Aliviada,
Lucy narrou a Vivian tudo o que lhe acontecera desde o dia em que conhecera Jules, que se apresentara com o falso nome de Henry Monroe, até o aborto que ela sofrera, graças a uma poção que ela ingerira a mando de Jules. Quando ela terminou, ambas estavam chorando e se abraçaram comovidas, Vivian sentindo a raiva crescer dentro do peito. E agora? Indagou Lucy sem lágrimas. O que pretende fazer? Não sei, Lucy. Mas não posso continuar com Jules. Ele já me decepcionou demais. Primeiro com meu filho. Depois com o padre Tobias. E agora isto. Não aguento mais. Penso que é melhor mesmo que nos separemos. Mamãe ficará furiosa. Eu sei. No entanto, nada poderei fazer. O que lhe dirá? A quem? A mamãe. Não sei. A verdade, talvez. Vivian, por favor, mamãe jamais irá me perdoar. E se ela contar tudo a Milton? O que será de mim? Duvido que ela conte alguma coisa a alguém. Mamãe dá muito valor às aparências. Não se atreverá a expor você, com medo de estar expondo a si própria. Fique tranquila. Agirei de forma que você fique protegida. Vivian beijou Lucy e voltou para perto de Jules. Ele estava sentado num dos caramanchões do jardim, ao abrigo da chuva, esperando que Vivian voltasse. Ao passar pela sala, ela balançou a cabeça para Glenn e saiu apressada. Quando chegou ao caramanchão, afastou o manto do rosto e encarou Jules com um olhar furioso. Percebendo que algo não correra bem, ele perguntou. Vivian, querida, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Por que não me disse que conhecia Lucy? Jules sentiu o sangue gelar nas veias e tentou protestar. De novo com isso, Vivian. Quem foi que disse que eu a conheço? Nunca vi antes. Olhe, Vivian, se sua irmã não gosta de mim, não posso fazer nada. Cale-se, mentiroso. Já sei de tudo. Lucy me contou sobre Henry Monroe. Ele empalideceu e quase caiu para trás, mas, recobrando o autocontrole, retrucou com ar cínico. Henry Monroe. Não conheço. Cínico. Já sei de seu envolvimento com Lucy. De quem? De Henry Monroe. E o que eu tenho com isso? Você me enoja, Jules. Não se faça de desentendido, porque não adianta. Porque fosse envolver com Lucy. Quem? Eu? Envolver-me com Lucy. Pare, Jules, pare. Não adianta mais mentir. Já sei de tudo. Ela o reconheceu. Reconheceu como Henry Monroe. Não subestime a minha inteligência nem a de Lucy. Não somos idiotas. Ela está louca, Vivian. Não vê que quer nos destruir? Tem razão, eu a conheço. Mas nunca tive nada com ela. Lucy bem que tentou, mas sabendo que ela era uma senhora casada, mulher de um respeitável membro do parlamento, não lhe dei importância. E agora quer se vingar de mim. Ela está com ciúmes, com inveja da nossa felicidade. Não se deixe enganar pelas suas artimanhas, Vivian. Lucy é uma mulher má e mesquinha. Chega, Jules. Não acredito em você. Você a enganou, fingindo se passar por outra pessoa. Porque lhe deu um nome falso. Porque tinha medo de que Hamilton descobrisse tudo e acabasse com você, não é? Vendo-se descoberto, Jules mudou de atitude e tentou se justificar. Isso aconteceu há muito tempo, Vivian. Mas hoje estou arrependido. Por favor, não me culpe por um erro do passado. Mais um de seus muitos erros do passado e do presente ainda hoje você não se acerta, não é, Jules? Vivian. De hoje em diante, tudo está terminado entre nós. Não quero vê-lo nunca mais. Suma da minha vida para sempre. Não faça isso, Vivian. Eu a amo. Você não ama ninguém além de si mesmo. E tola fui eu de pensar que o amava. Mas você me ama, sei que me ama. Engana-se, Jules. Amei um dia, se é que se pode chamar de amor a loucura que vivemos. Mas agora,
Depois do que fez a Lucy, não posso mais amá-lo nem perdoá-lo. Você não é digno do meu amor. Mal conseguindo segurar o ódio e a indignação, Julius a fitou com fúria e esbravejou. Quem pensa que é para rejeitar-me assim, Vivian? Por acaso se julga muito digna, é? Diga-me, minha cara, que homem a irá querer depois do que você fez? Que digno cidadão da nossa sociedade irá aceitar uma mulher usada e rejeitada? Lord Thomas, talvez. Isto é, se os filhos dele permitirem que se case com uma ordinária, não é mesmo? Vivian engoliu a raiva e revidou entre dentes. Pouco me importa. Só o que sei é que não posso mais me casar com você. Já suportei demais de você. Seus desvarios, seu envolvimento com rapazinhos efeminados, suas mentiras, seus joguinhos. Até sua traição. Mas o que fez com Lucy foi a gota d'água. Superar o que você fez a Padre Tobias já foi difícil, mas consegui, em nome do que eu julgava chamar de amor. Mas agora isso foi demais. Foi uma crueldade, um assassínio. E você repetiu comigo mesmo que fez a ela. Matou meu filho como matou o filho de Lucy. Por que será que você só faz atingir aqueles que amo? Vendo que não conseguia feri-lo ou intimidá-la, ele deu um passo em sua direção e estendeu a mão para ela, balbuciando com mal disfarçada a voz de sofrimento. Vivian, perdoe-me. Só fiz isso porque a amo e porque não quero me separar de você. E um filho só iria tirá-la de mim. Você não ama ninguém. Será que amou Lucy também? Pelo amor de Deus, Vivian. Eu errei com Lucy, admito. Mas era jovem, inexperiente. Fui atraído pela sua beleza, pela sua sensualidade. Cale-se. Você a seduziu, Julius, eu sei. Não foi ela que se atirou para você. Foi você quem a seduziu com falsas juras de amor. E para quê? Para dar-lhe uma droga maldita que a fez perder, não só o filho, mas também todas as suas esperanças de ser mãe. Não lhe dei nada para beber. Se ela ingeriu alguma droga, foi por conta própria. Não tenho nada com isso. Mentira. Ela não sabia o que estava tomando. Você foi sórdido, Julius. Pagou a criada para lhe ministrar o chá abortivo. Não adianta fingir. A criada já não vive mais, mas confessou tudo antes de morrer. Foi você sim, Julius, e fez o mesmo comigo. Por que, Julius? Porque odeia as crianças. Confuso, Julius tentou se defender. Não odeio crianças. Apenas não quero ser pai. Ainda. Você não quer ser pai nunca, Julius. E sabe por quê? Porque você é um cafajeste, um aproveitador, um folgazão. Só o que quer é aproveitar a vida, divertir-se com festas, bebidas e sexo. E daí, Vivian? Que eu saiba, é o mesmo que você quer. Ou será que pensa que é alguma santinha? Posso não ser santinha, mas não sou falsa feito você. Tenho princípios. Princípios. Bem se vê quais são os seus princípios. Saia daqui, berrou ela, quase fora de controle. E nunca mais apareça, ou serei obrigada a contar a meu cunhado o que você fez. Ele é um homem influente no parlamento, muito mais do que você, além de mais inteligente e hábil. Tenho certeza de que não gostaria de se confrontar com ele num duelo. Deixou cair os braços ao longo do corpo e fez uma careta de desdém retrucando com desprezo. Tola. Quer estragar também o casamento de sua irmã? Não se preocupe com isso. Tenho certeza de que Hamilton acreditará em qualquer história que eu lhe contar. E agora saia. Você me causa repulsa. Não faça isso, Vivian. Vai se arrepender depois. O único arrependimento que tenho é de não ter terminado tudo com você antes de matar o meu filho. Eu a amo, Vivian. Quer desperdiçar sua chance de ser feliz? Saia. Você não pode fazer isso. Saia, já disse. Não, Vivian.
Não vou permitir que você acabe com a nossa felicidade. Vá-se embora daqui, Jules, ou serei obrigada a chamar a Milton para que o expulse com suas próprias mãos. Saia. Jules saiu espumando de ódio. Maldita Lucy. Sabia que ela ainda acabaria estragando tudo. E o pior era que ele gostava de Vivian. Bem que deveria esquecer-se dela e procurar outra mulher. E era o que faria se não tivesse remédio. Mas gostava mesmo de Vivian, de seu ardor, de seus beijos, de seu corpo. Será que teria que abrir mão dela, depois de tanto sacrifício? Quando Vivian voltou para dentro de casa, Glenna já não estava. Tinha compromissos para o almoço e não podia se demorar. A mesa de refeição anunciou a todos a sua decisão. George, apesar de um tanto quanto contrafeito, aceitou com facilidade. Ainda poderia tentar casá-la com Lord Thomas. Christine, contudo, não queria aceitar de jeito nenhum. Aquilo era uma afronta. Depois de tudo por que passara, como ousava pensar em romper com Jules? Sentindo o olhar aflito de Lucy sobre ela, Vivian encarou a mãe e disse com naturalidade: Não adianta, mamãe. Cheguei à conclusão de que não amo Jules. Nada me fará voltar atrás. Não pode fazer isso, Vivian, protestou Christine veemente. O noivado já se concretizou. O que as pessoas vão dizer? Não estou nem um pouco interessada no que as pessoas vão falar. O fato é que já tomei a minha decisão. Mas Vivian, não fica bem. Você já está compromissada. É um noivado e não se rompe assim tão facilmente, de uma hora para outra. Ainda mais quando o noivo é nada mais, nada menos, do que o Duque de Kingsley. Noivado não é casamento, mamãe. Nada ainda se concretizou entre nós. Nada. Muito bem, Christine, agora chega, cortou George. Vivian deve saber o que faz. Se descobrir que não ama Lord Jules, para mim está tudo bem. Ela sabe que sempre dei preferência a Lord Thomas. Não, papai, objetou rispidamente. Ele também não me interessa. Mas Vivian? Já disse que não. Não quero Jules, mas também não desejo me casar com Lord Thomas. Não estou disposta a unir a minha vida a nenhum velho caquético. Vivian? Já disse que não. Por mais que se esforçasse, George não conseguia convencê-la a aceitar o casamento com Lord Thomas. Se ele ainda quisesse, seria uma excelente aliança. Ainda poderia realizar o seu sonho de ver seu título elevado ao de conde. Mas Vivian não queria ceder, e ele já não tinha mais forças para obrigá-la. Mais tarde, quando Vivian já se havia recolhido a seus aposentos, foi surpreendida com a entrada brusca da mãe. Creio que já se esqueceu do que lhe aconteceu. O quê? O que me aconteceu, mamãe? Você sabe muito bem do que estou falando. Como espera casar-se daqui para frente? Vivian deu de ombros. Não sei e pouco me importa. Se for preciso, fico solteira. Para se entregar nos braços de qualquer um que cruzar o seu caminho. Isso é que não, minha filha. Você se perdeu, entregou-se a um homem sem a segurança e a respeitabilidade que só o casamento pode oferecer. Quer que agora acredite que levará uma vida de celibato traço no que a senhora vai ou não acreditar, mamãe, francamente não me interessa. Mas não vou me casar com Jules e pronto. Porque esse capricho agora, Vivian? Não foi você mesma quem disse que o amava? O que foi que aconteceu para você mudar de ideia? Vivian titubeou. Não podia contar nada à mãe nem deixar que ela desconfiasse de algo. Não aconteceu nada, respondeu hesitante. Apenas descobri que não amo, só isso. Só isso? Assim, de repente. Não foi de repente. Foram várias coisas pequenas que, somadas, me levaram a tomar essa decisão. Que coisas? Então não sabe, mamãe. O caso de Jules com aquele criado, sua rejeição pelo meu filho, Padre Tobias. O que tem Padre Tobias a ver com isso?
Jules ameaçou revelar o segredo de Padre Tobias, caso ele não o ajudasse a convencer papai a concordar com o nosso casamento. Vivian, deliberadamente, ocultou a parte em que Jules chantageou o padre para que ele a convencesse a fazer o aborto. Tinha medo de que a mãe descobrisse o que sentia por ele. Tampouco lhe disse que fora lá quem revelara seu segredo a Jules. Christine, no entanto, não estava convencida e, apontando-lhe o dedo, ameaçou. Não pense que vou ficar sentada, de braços cruzados, enquanto minha filha tira o nome da nossa família na lama. Ou você se casa, ou serei obrigada a contar tudo a seu pai, e ele tratará de comprar um marido para você. Comprar-me um marido. Isso é que não. Isso mesmo. Depois do que você fez, nem Lord Thomas a aceitará. Eu é que não aceitarei isso, mamãe. Nunca. Pois então, pense bem no que vai fazer. Christine saiu, deixando Vivian a sós com seus pensamentos. Restava pedir auxílio a Glenna. Ela saberia o que fazer. No dia seguinte, bem cedo, Vivian foi à casa de Glenna. Ela havia acabado de se levantar e estava ainda no quarto. Vivian sentou-se na poltrona, perto da penteadeira em que Glenna se penteava. Ela encarou Vivian com um ar perscrutador e inquiriu. E então? Como foi? Estava ansiosa para saber. Vivian contou-lhe o que sucedera, desde a conversa com a Lucy até o rompimento do noivado, e Glenna deixou escapar um sorriso de satisfação. Fez muito bem, Vivian. Jules só iria fazê-la infeliz. Há algo, porém, que não lhe contei. Minha mãe ameaça contar tudo a meu pai e diz que ele irá arranjar-me um marido. Ou melhor, irá comprar-me um. É bem típico de Christine. Diga-me, Glenna, será que as coisas são como minha mãe diz? Será que não resistirei e acabarei me entregando a qualquer homem que conhecer? Isso vai depender de você. Minha mãe diz que sim. Bem, Vivian, não é assim com todo mundo. Com você, por exemplo, não é. Sabe, Glenna, nunca pude entender por que uma mulher bonita feito você está tanto tempo sozinha. Poderia ter o homem que desejasse, no entanto, prefere ficar só. Não compreendo. O que está esperando? Ficar velha e feia? Glenna pousou a escova de cabelos sobre a penteadeira e encarou Vivian. Durante alguns minutos, permaneceu a olhá-la, até que se levantou e foi ajoelhar-se aos pés de Vivian. Segurando-lhe as mãos entre as suas, falou com profunda emoção. Lembra-se de quando conversamos sobre segredos? Vivian assentiu. Pois bem. Penso que chegou a hora de revelar-lhe o meu. Sem que Vivian se desse conta, Glenna puxou-a para si e a beijou na boca, e Vivian deu um salto, apavorada, esfregando os lábios com a mão. Glenna. Mas o que é isso? Você enlouqueceu? Calmamente, Glenna cercou-se dela e, com voz doce e sonora prosseguiu. Não, minha cara, não enlouqueci. Mas não posso fingir ser aquilo que não sou. Assim como o Padre Tobias não gosta de mulheres, eu não gosto dos homens. Eles são frios, insensíveis, cruéis. Novamente, Glenna beijou. Só que dessa vez, Viviane não a repeliu. Por uma estranha e chocante razão, sentira prazer naquele beijo e deixou-se levar pela emoção daquele momento. Glenna era uma mulher ardorosa e carinhosa, totalmente diferente da mulher a que estava acostumada. Com ela, Vivian experimentou um amor que antes jamais sonhara existir. Era doce, sutil, leal, verdadeiro. Sem qualquer objeção, Vivian facilmente deixou-se envolver por aquela onda de ternura que emanava de Glenna, e as duas logo se tornaram amantes. Todos os dias, Vivian ia à casa de Glenna e com ela passava as tardes, lendo em sua companhia, conversando e amando. Era maravilhoso. Vivian nunca pensou que poderia se envolver numa loucura daquelas. Glenna, por sua vez, também se sentia realizada. Encontrara em Vivian a paixão que lhe faltava. Ela era jovem, cheia de vida,
totalmente despojada de valores e conceitos distorcidos. Era livre. Seu espírito era livre, e ela poderia fazer o que bem entendesse. Quase sempre, quando saía de casa, Vivian encontrava Jules a espreitá-la, mas ela passava por ele sem lhe prestar atenção. Não raras eram as vezes em que a seguia, e logo ficou sabendo de suas constantes visitas a Glenna. Há muito que Jules suspeitava de Glenna. Pessoalmente, nunca vira nada, mas sua solidão e os olhares que lançava a certas moças davam até para desconfiar. Só não podia provar. Por mais que Jules tentasse, Vivian não queria recebê-lo. Fora diversas vezes à sua casa, mas, ou ela não estava, ou fingia dormir, que nem Christine conseguia fazer com que ela o recebesse. Até que um dia, cansado de suas recusas, ficou esperando-a no portão. Quando sua carruagem já ia saindo, Jules fez sinal para que parasse e entrou, sentando-se ao lado de Vivian. "O que faz aqui?" perguntou ela com raiva. "Quero falar com você." "Não tenho mais nada a lhe dizer." "Aonde vai, Vivian? Não é da sua conta." "Será que não? E será que não é da conta de seu pai, por exemplo?" "Por quê? O que tem meu pai a ver com isso? Ele sabe aonde vou." "Mas sabe o que vai fazer?" Vivian o encarou perplexa. Ele devia saber de alguma coisa. "O que está querendo dizer, Jules?" "Nada, Vivian. Apenas acho que o seu envolvimento com Glenna não me parece dos mais comuns." Instintivamente, Vivian desferiu-lhe uma bofetada, e ele levou a mão ao rosto, tentando segurar a raiva. "Sua ordinária", rosnou entre dentes. "Como se atreve a me bater? E você, como se atreve a fazer insinuações maldosas sobre mim e Glenna? Que direito tem de levantar o dedo e nos acusar?" "Não as estou acusando de nada. E nem deve. Você não tem provas. Mas vou lhe dar um conselho, Jules. Faça alguma coisa contra a Glenna, por menor que seja, e eu acabo com você. Não hesitarei em contar uma história sórdida e distorcida a Milton, e você estará liquidado para sempre. Sou um duque, Vivian, e a Milton nada pode contra mim." "Será que não? Pois experimente." Ele ia revidar, mas mudou de ideia. Abriu a porta da carruagem e fechou-a com estrondo, e Vivian deu ordens ao cocheiro para que rumasse para a casa de Glenna. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Jules ficou olhando a carruagem se afastar, pensando no que fazer para desmascarar Glenna e trazer Vivian de volta. Chutou uma pedra para longe e dirigiu para o local em que havia amarrado seu cavalo. Tornou a montar e pôs-se a cavalgar em silêncio, pensando se valia a pena arriscar o seu pescoço só para ter Vivian de volta, e estaria arriscando-se apenas por uma vingança, porque algo em seu coração lhe dava a certeza de que ela jamais tornaria a ser dele. Na casa de Glenna, Vivian tratou de colocá-la a par da situação. Tinha medo de Jules e do que ele poderia fazer. "Não se preocupe", tranquilizou Glenna. "Jules não fará nada." "Como pode saber?" "Primeiro, porque é um covarde. E depois, porque não pode provar nada contra nós." "E se ele contar alguma coisa a Milton sobre Lucy?" "Uma carta anônima, não sei." "Está imaginando coisas, Vivian." "Conheço Jules muito bem e sei que ele não seria capaz de uma coisa dessas. Não por dignidade, mas por covardia." Vivian ficou mais calma. Se Glenna dizia que não devia se preocupar, então não deveria mesmo haver motivo de alarme. Jules estava com raiva, mas, na certa, não se atreveria a nada. Tinha muito a perder. Afinal, não estava tentando um casamento para salvar sua reputação, já tão arranhada pelos seus desvarios. Será que se arriscaria a enfrentar mais um escândalo em sua vida? Era um duque, sim, mas um duque sem moral e sem respeito não merecia a admiração da sociedade. E Jules jamais suportaria a solidão que a revelação de suas loucuras lhe imporia. No entanto, Glenna não podia permanecer inerte.
vendo o desenrolar dos acontecimentos. Se Jules não representava nenhuma ameaça sólida, Christine era uma preocupação a considerar. Dia após dia, vivia a importuná-la, pedindo-lhe que intercedesse junto a Vivian e a convencesse a voltar para Jules. Ela era sua amiga e sua confidente, e ninguém melhor do que ela para chamar a filha à razão. Com Lucy, não podia contar. Não sabia por quê, mas sentia que a filha não aprovava mesmo o casamento de Vivian com Jules. George, então, ainda sonhava em casá-la com Lord Thomas, mas ela não podia concordar. O futuro de Vivian estava em jogo e Glenna tinha que ajudar. Para não levantar suspeitas nem desgostar Christine, Glenna tratou de tranquilizá-la, afirmando-lhe que não se preocupasse. Vivian era ainda uma menina e logo se casaria. Ela mesma se encarregaria de arranjar sem problemas um marido à altura. Mais tranquila, Christine deixou de perguntar. Esperava que Glenna colocasse um pouco de juízo na cabeça da filha e conseguisse encontrar um homem digno, rico e principalmente que não se importasse de desposar uma mulher já deflorada. Numa tarde, Vivian descansava no colo de Glenna, e as duas iam conversando. Eu nunca desconfiei, Glenna. Sempre a achei linda. E agora me acha feia? É claro que não. Você é maravilhosa. Muitos homens diriam que é uma pena desperdiçar-se tanta beleza. Os homens não me interessam. Como disse, eles são cruéis e egoístas, e só pensam em si mesmos. Mas você foi casada. Meu marido era uma exceção dentre tantos homens. Era leal, honesto, carinhoso. Eu amei à minha maneira. Mas como pôde? E a traição? Engana-se, Vivian, se pensa que o traí. Durante os 10 anos em que permanecemos casados, fui-lhe fiel. Era um dever de honra e de gratidão. Jamais gostei de homens, sempre me senti atraída pelas mulheres. No entanto, em nossa sociedade, isso é considerado um pecado grave, e eu corri o risco de ser acusada e incriminada só porque possuo um gosto que foge aos padrões sociais. Por isso, tive que reprimir meus instintos, fingindo ser o que não era. Mas precisava de minha liberdade, e foi então que conheci Edward. Ele era um homem muito mais velho do que eu, rico, influente e, sobretudo, bom e generoso. O marido ideal para conceder-me a tão sonhada liberdade. Por isso se casou? Sim. Contudo, fiz-lhe um juramento e devo admitir que o cumpri. Apesar das dificuldades, nunca traí meu marido. Em alguns momentos, o desejo me dominava e eu pensava em me ocultar e sair à procura de alguma mulher de vida fácil. Algumas são capazes de aceitar em troca de algumas moedas de ouro. Mas não tinha coragem. Edward era tão bom para mim que não merecia. Assim, durante 10 anos limitei-me a dividir o leito com meu marido, que me amava, mas com respeito e carinho. Eu jamais senti prazer com ele. Mas sabia respeitá-lo e apreciava sua companhia. Ele era meu amigo e companheiro. Quando adoeceu, cuidei dele com dedicação e afeto. E quando morreu, chorei sinceramente a sua morte. Eu amava Vivian. Do meu jeito, posso dizer que foi a pessoa a quem mais amei neste mundo. Vivian estava emocionada. Havia tantas coisas que gostaria de dizer. Ela suspirou e retrucou. Sabe, Glenna, estou feliz com você, mas acho que não é isso que quero para mim. É claro que não, meu bem. Você só está aqui neste momento porque as circunstâncias a impeliram a isso. Você estava magoada, ferida, humilhada, e eu lhe dei o que nenhum outro homem poderia lhe dar. No entanto, você não é como eu. Reconheça que esse impulso foi apenas transitório e, como tudo na vida, um dia teria que passar. Como pode dizer isso? Eu a amo. O amor independe do sexo. Eu também a amo, querida, assim como amo o Padre Tobias e amava meu marido. Mas, ao contrário do que se passa com você, eles jamais poderiam me dar prazer. Mas não se culpe. Você é jovem e é mulher. E depois dessa relação,
Estou certa de que você estará muito mais madura para enfrentar os homens e a vida. Não estou certa? Vivian sorriu e balançou a cabeça, perguntando indecisa. Mas o que vou fazer? Faça como eu. Case-se com um homem rico, influente, que goste de você e lhe permita fazer o que bem entende. Ele poderá lhe dar a tão sonhada independência. Fazer o que eu bem entendesse. Bem que gostaria. O que gostaria de fazer, Vivian? Gostaria de ser escritora. Um sonho muito alto para uma mulher, minha menina. Pois então, faça como lhe disse. Encontre alguém que a ame e ajude nesse projeto. Só um marido poderá lhe dar a respeitabilidade necessária para você fazer as coisas à sua maneira. E onde poderia encontrar alguém assim, Glenna? Por acaso tem alguma ideia? Glenna deu um sorriso maroto e acrescentou. Por acaso, tenho sim. Tem? Mas quem? Onde? De quem se trata? De Francis. Francis? Seu amigo Francis. O músico. Ele mesmo. Não sei, Glenna, eu não amo. Não precisa amá-lo. Não ainda. Basta que o respeite. Se o amor não vier depois, paciência. Mas não o desrespeite nem o maltrate. Isso traria sofrimento a ambos. Acha que daria certo? Se você souber respeitá-lo, tenho certeza de que sim. Francis é jovem, bonito, rico, filho de um duque que, além de tudo, é ardoroso defensor das artes. Eu sei. Se bem me lembro, Lúcia até me falou algo a respeito dele estar ajudando uma mulher a se lançar como escritora. É verdade. Ela usa um pseudônimo e ninguém a conhece. Se ele ajuda a uma estranha, o que não faria por você, sua nora? E depois, eu mesma conheço as suas poesias e sei que tem grande valor. Ele não a estaria favorecendo em nada que você não merecesse. Sabe, Glenna, Lúcia já havia tido essa mesma ideia. Mas, na época, não lhe dei ouvidos. Estava muito envolvida com Jules. Pois penso que agora chegou a hora de se envolver com Francis. Ele é um excelente rapaz. Sensível, inteligente, culto. Então, o que me diz? Não sei. E se ele não estiver interessado? Em você? Duvido. Conheço Francis e sei o quanto ele a ama. Ele mesmo me disse, no dia em que saiu daqui, que se Julius a abandonasse, ele a receberia sem hesitar. Ele me falou a mesma coisa. Eu sei. E é por isso que estou sugerindo essa aliança entre vocês. Case-se com Francis. Você contentará sua família e poderá viver e ser feliz ao lado de um homem maravilhoso. E ainda poderá realizar seu grande sonho e lançar-se como escritora. E Jules? Ficará furioso. Não dê importância a Jules. Vendo que a perdeu, tratará de dar um rumo à sua vida. Viviane pensou durante alguns minutos. Glenna estava certa. Se havia alguém que poderia ajudá-la, esse alguém era Francis. Jules que se danasse. Não era mais sua noiva e não lhe devia nada. Tomou uma resolução. Casar-se-ia com ele e começaria uma nova vida, longe dos ares já saturados de Plymouth. No dia seguinte, Glenna escreveu uma carta a Francis, contando-lhe a novidade. Ele exultou e, poucos dias depois, chegava a Plymouth com a família e alguns amigos. Décius e Rupert assistiram a tudo sem nada a poder fazer. Não era de seu interesse que Vivian se casasse com Francis, mas não tiveram como evitar. Ela não lhes recebia as sugestões e Francis, até então, não fizera nada que os sintonizasse com os obsessores. Ao contrário, seu amor por Vivian afastava-os ainda mais, e Francis se mantinha protegido por uma aura de luminosidade que ofuscava os espíritos. Só lhes restava agora aguardar uma nova oportunidade para voltarem a atacá-la. Depois que o casamento se realizou, Vivian abraçou Glenna, profundamente agradecida. Devia ela o início de sua felicidade. Oh! Glenna, sentirei saudades.
Não se preocupe, querida, irei vê-la assim que puder. Após as despedidas, Vivian subiu na carruagem que os levaria em lua de mel. Estava feliz. Francis era um excelente rapaz e a cobria de atenção. Sua família era educada e atenciosa, e o pai, um homem maravilhoso. Quando voltassem da lua de mel, fixariam residência em Londres, onde Vivian iniciaria seus projetos como escritora. Francis ainda não sabia, mas ela estava certa de que ele concordaria e ajudaria. Assim como seu pai. Depois que Vivian e Francis se foram, Glenna foi à casa de Jules. O mordomo a fez entrar e foi chamar o duque. Quando Jules soube de sua presença, sentiu um calafrio. O que estaria ela fazendo ali? Vim aqui para dar-lhe um aviso, disse ela com desprezo. Nunca mais torne a procurar Vivian. Ela é agora uma mulher casada com um homem respeitável e decente. Homem? Quem? Aquele Francis. Não se iluda com ele, Jules. Francis é muito mais homem do que você. É honesto, digno, leal. Possui algo que você não tem, Jules. Hombridade. Ele mordeu os lábios e ela finalizou. Passar bem. Jules partiu de Plymouth. Sentia-se arrasado, vencido, humilhado. Fizera tantos sacrifícios para ficar com Vivian, e fora tudo em vão. Perdera para sempre. Viu que não tinha mais o que fazer ali e decidiu viajar. Iria correr mundo, conhecer novos ares, envolver-se com pessoas diferentes. Era disso que precisava. De um mundo diferente daquele ao qual estava acostumado. A família de Francis era extremamente agradável e generosa. O pai, Duque de Pinés, era um homem já de certa idade, cabelos brancos, olhos azuis, alto e forte como um touro. A duquesa, Lady Margaret, era uma mulher delicada e gentil, sempre pronta a distribuir sorrisos e uma palavra meiga e encorajadora a quem quer que fosse. Francis tinha ainda uma irmã mais nova, Betsy, de apenas 11 anos de idade, muito bonita e inteligente. A amizade entre Vivian e Betsy foi instantânea. Apesar da diferença de idade e temperamento, sentiram-se ligadas por uma afeição pura e genuína, e logo se tornaram amigas. Em Londres, Vivian e Francis partiram para sua nova casa. Era uma mansão muito bonita e agradável, em uma rua calma e arborizada, embora não muito distante da agitação da capital nem da casa de Lucy, que ficava apenas algumas quadras abaixo. Depois de instalados, Francis promoveu uma festa para apresentá-la à sociedade londrina. O casamento havia sido realizado meio às pressas, e nem todos os amigos puderam comparecer. Vivian ficou deslumbrada com o charme e a elegância dos londrinos, muito diferentes dos modos provincianos dos habitantes de Plymouth. Embora um pouco tímida a princípio, logo se acostumou aos novos hábitos e, em pouco tempo, já estava perfeitamente integrada àquela vida agitada e repleta de compromissos sociais. Apesar de já conhecer Londres das poucas visitas que fizera a Lucy, jamais tivera a oportunidade de frequentar os salões da boa sociedade e tinha que admitir que estivesse encantada. Sentada num café em companhia de Lucy, Vivian apreciava o movimento. Londres é mesmo uma beleza, admirou-se. Lucy sorriu e sorveu um gole do chá que estava à sua frente, concordando com a irmã. É sim. Apesar de tudo, devo confessar que já estava sentindo falta dessa agitação. Não compreendo como alguém pode continuar a viver em Plymouth depois de conhecer a vida daqui. Ora, Vivian, as pessoas são diferentes. Algumas gostam de vida social intensa, outras, de sossego. Vivian permaneceu algum tempo calada, desfrutando daquele ambiente alegre e cheio de vida, até que continuou. E você, Lucy? Como estão indo as coisas? Muito bem. Gostaria de lhe agradecer por não ter falado nada à mamãe. Se ela contasse a Hamilton, nem sei o que poderia me acontecer. Não foi preciso. Glenna resolveu tudo antes que ela fizesse muitas perguntas. É verdade.
Glenna é uma boa amiga. É sim. E se quer saber, é a única de quem sentirei saudades. E Jules? Não pensa mais nele? Ela hesitou durante alguns segundos, mas acabou aquecendo. Penso. Penso sim. Gostava de Jules, apesar de tudo. E depois, tinha algo que não sei definir. Exercia sobre mim uma estranha atração. Mas quero me libertar disso. Ele não presta. E Padre Tobias? Padre Tobias. Sim, Lucy, amo o Padre Tobias e creio que jamais poderei amar outra pessoa com a mesma intensidade. Não será porque esse amor é proibido. Quem sabe se fosse possível, você nem se importasse com ele? Pode ser. Mas não acredito. O que sinto por Padre Tobias é muito forte. Por ele, seria capaz de largar qualquer coisa. Jules, Francis, qualquer um. Até mesmo seu desejo de ser escritora. Até mesmo o meu desejo de ser escritora. Por Padre Tobias, qualquer sacrifício é pequeno. Continuo achando que você só diz isso porque não pode tê-lo. Aposto que, no primeiro momento em que o tivesse, já não o quereria mais. Viviane não respondeu e voltou sua atenção para uma mesa ao lado, onde 4 rapazes conversavam animadamente. Atraída por suas risadas, ela olhou. Dentre eles, um jovem lhe chamou a atenção. Alto, esguio, cabeleira negra e farta, olhos de um azul, vivo e cristalino, destacava-se entre seus amigos. O jovem nem se apercebeu de seus olhares, mas Vivian, ao se dar conta de que o fitava insistentemente, sentiu vergonha de si mesmo e abaixou os olhos. Era uma mulher recém-casada, feliz, como podia estar olhando para outro homem? Tentando conter seus próprios pensamentos, olhou para Lucy, que falava algo sobre uma casa de modas, e disse: "Vamos embora, Lucy. Já está ficando tarde." Levantaram-se e partiram, e Vivian olhou discretamente para o jovem ao passar ao lado de sua mesa. O rapaz, porém, de tão entretido na conversa, Seeker notou a sua presença, e ela suspirou aliviada. Fora apenas atração por um rapaz bonito que nem reparara nela, nada mais. Não precisava ter medo de si mesma. Sentada à escrivaninha de seu quarto, ela relia um poema que acabara de escrever. Sobre o pó de meus receios repousa uma chama transparente, é o lume mortiço dos anseios, é a saudade que se sente. Segreda a noite em meus ouvidos, o seu silêncio de tortura são lembranças de tempos diluídos numa dor que não se cura. Tecendo-se vai a mortalha dos anos que há de vestir meu corpo franzino, são fios dos tantos desenganos bordados nas páginas de meu destino. A espera que arde como chama incerta, a dor dos anos que meu corpo invade é como o tempo a invadir minha alma deserta, anunciando saudade, saudade, saudade. Ao terminar a leitura, sorriu com satisfação. Enviaria aquele poema a Glenna, em nome de sua amizade e da enorme saudade que sentia dela. Abriu a gaveta para apanhar um envelope quando a porta do quarto se abriu abruptamente. Francis, falou espantada. Já de volta tão cedo? Por que o espanto? Não está feliz em me ver? É claro que estou. Mas pensei que tivesse um recital agora à tarde. Foi cancelado. A baronesa teve um mal súbito e encontra-se acamada. Que pena. É sim. E você? O que está fazendo? Escrevendo uma carta? Vivian olhou para o pedaço de papel que ainda sustinha nas mãos e tentou escondê-lo. Não sabia o que Francis pensaria daquilo e, apesar do que Glenna lhe dissera, tinha medo de sua reação. Uma coisa era incentivar mulheres com as quais não mantinha nenhuma relação mais estreita. Outra, bem diferente, era aceitar e estimular a vocação de sua própria mulher. Não é nada, respondeu, guardando um papel na gaveta. Ora vamos, Vivian, o que é? Não é uma carta? Deixe-me ver. Já disse que não é nada, Francis. Não acredito. Está escondendo algo de mim. Do que se trata? Nada importante.
Apenas uma carta para mamãe. Então me deixe ver. Não. Por quê? Será que está escrevendo para algum amor secreto? Francis, que horror. Como pode dizer uma coisa dessas? Mostre-me, então. Decidido a descobrir do que se tratava, Francis segurou-a pelo pulso e arrancou o papel de sua mão. À medida que ia lendo, seu rosto ia se distendendo e, ao final da leitura, abaixou o papel, fixou o olhar em Vivian e exclamou: Vivian, está uma beleza. Por que me escondeu essa preciosidade? Você gostou? É claro que sim. Por que não me disse antes? Você não sabia? Pensei que Glenna tivesse lhe dito. Ela me falou algo sobre você gostar de escrever poesias. Mas não pensei que fosse tão sério. Está muito bom, e você não deve esconder isso. Vivian olhou emocionada e retrucou. O que quer dizer, Francis? Quero dizer que devemos publicá-la. Você tem mais? Muito mais. Pois então, mostre-me. Vivian foi até a escrivaninha e retirou um maço de papéis dobrados e atados por uma fita azul, estendendo-o para o marido. Aqui está. São poemas, alguns contos e até uma peça de teatro. Francis apanhou os papéis que ela lhe estendia e sentou-se na cama. Durante quase 2 horas ficou ali, lendo embevecido a literatura produzida pela mulher. Quando terminou, encarou-a e elogiou. Vivian, você é uma escritora nata. Não tenho direito de ocultar isso do mundo. Francis, estou tão feliz que tenha gostado. Gostei muito. Amanhã mesmo procuraremos meu pai e lhe mostraremos tudo. Tenho certeza de que ele saberá o que fazer. Já ajudou muitos artistas, não se recusará a ajudar você. Ainda mais com esse talento. Ao ler os escritos de Vivian, o Duque de Pineas sorriu satisfeito. Mais uma que ele lançaria no mundo artístico. Ele tomou Vivian pela mão e levou-a para a sala, sentando-a em uma poltrona perto da janela. Vivian, minha querida, seus poemas são muito bons, mas não vou mentir para você. Lançar-se como poetisa é uma tarefa bastante árdua em nossa sociedade. As mulheres escritoras não são bem vistas. A sociedade é conservadora e costuma taxar de levianas e imorais as mulheres que se aventuram nessa seara. Ainda mais você, que escreve coisas um tanto quanto atrevidas para o pensamento da maioria das pessoas. Falar de desejo, amor, sexo, corpos ardentes, beijos, tudo isso são assuntos proibidos. Mas é tudo tão sutil, tão superficial. É verdade. Mas a sugestão é o que conta. E os seus versos, minha filha, sugerem amores calorosos e apaixonados. E isso, saindo da cabecinha de uma mulher, será motivo de escândalo e falatório. Mas Lord Charles, ninguém precisa saber que fui eu que escrevi. Pelo que sei, outras mulheres têm se lançado na literatura por seu intermédio. Não é verdade? Sim, já fiz isso com 2 outras moças, que são romancistas. Elas usam pseudônimos e não aparecem em público. Ninguém conhece o autor de seus romances. Mas elas não pertencem à nobreza londrina e, se descobertas, não chamaria muita atenção. Mas você, minha cara. Oh! Por favor, ajude-me também. Se achares que o que escrevo tem valor, tem que me ajudar. Permanecer incógnita, ninguém descobrirá quem sou. O Duque soltou profundo suspiro, bateu de leve em sua mãozinha e arrematou. Está certa, Vivian? Eu, de minha parte, até que não me importo muito. Sou um homem à frente de meu tempo e acho uma bobagem discriminarmos homens ou mulheres, além de um desperdício calar a voz da arte. Qualquer forma de expressão deve ser conhecida e incentivada, porque é através da arte que aprendemos a cultuar o belo e refinamos nossos espíritos, que se tornam mais perceptíveis e apurados. E isso nada tem a ver com dinheiro ou posição social. Tem a ver com sutileza e sensibilidade, que são qualidades próprias da alma, não do corpo. Lord Charles,
O senhor é uma pessoa muito especial. Estou feliz que seja meu sogro. Vivian deu-lhe um beijo amistoso na face e correu para dar a notícia a Francis. Ele se encontrava na outra sala, em companhia da mãe e da irmã, e não quis participar da conversa com o pai. Aquilo era assunto de Vivian, e ele não gostaria de influenciar. Mas torcia por ela e tinha certeza de que seus livros fariam enorme sucesso. Feitos os contatos com as pessoas certas e já acostumadas a prestar aqueles serviços, Lord Charles, o primeiro livro de Vivian foi lançado. Um livro só de poemas, que ela denominou de Poemas Noturnos. O nome do autor: Edwin Ferguson. O livro foi um sucesso. Em poucas semanas, a primeira edição já estava esgotada, e logo outras edições foram publicadas. 6 meses depois, o segundo livro fez o mesmo sucesso, desta vez um livro só de contos. Posteriormente, veio a peça de teatro, seguida por vários romances. Em pouco tempo, o nome Edwin Ferguson tornou-se conhecido e respeitado em todo o mundo literário. Quando Vivian e Francis completaram 5 anos de casados, o Duque de Pineios resolveu dar uma festa em sua homenagem. A ocasião merecia ser comemorada, ainda mais porque o filho e a nora viviam uma vida de felicidade plena. Os pais de Vivian e Glenn vieram de Plymouth especialmente para a ocasião, e as portas da mansão do Duque foram abertas para a suntuosa recepção. Toda a sociedade londrina estava presente, e Vivian estava deslumbrante em um vestido de seda finíssima, todo bordado em ouro e prata. Parecia uma princesa, e Francis sentiu-se feliz e orgulhoso em tê-la como esposa. Lord Charles entretinha-se em animada conversa com seus convidados, tendo ao lado Vivian e Francis, que sorriam amavelmente. De assuntos os mais variados, a conversa acabou desaguando no tema da literatura, e os comentários eram sobre o novo romance de Vivian, ou Edwin Ferguson, intitulado Amores. Não sei, não, dizia Vincent, amigo do Duque, mas acho que esse rapaz não vai muito longe. Como não? Rebateu Lord Charles. Ele é um sucesso. E já está famoso. Sim. Mas seus romances são ousados demais. Já ouvi comentários de que seus livros chegam às raias da imoralidade. Não é verdade, discordou Vivian, veemente. Li todos os livros de Edwin Ferguson e posso afirmar que nada tem de imoral. São apenas histórias que retratam com fidelidade o comportamento e o pensamento humanos. Minha cara senhora, observou outro, de nome Richard, não sei se concordo com o que diz. E se me permite, creio mesmo que não seja a leitura mais apropriada para uma dama. Lord Richard já está sendo retrógrado e preconceituoso, ponderou Francis. Não há nada de impróprio no pensamento do homem. Será mesmo? Os pensamentos humanos podem ser bastante sórdidos e cruéis, muitas vezes. Ainda assim, não são impróprios, insistiu Vivian. Se o homem pensa e sente, seja de que forma for, devemos entender as suas tendências e atitudes como meros reflexos de sua condição de ser humano. Certa ou errada, bonita ou feia, boa ou ruim, a verdade por detrás dos pensamentos não deve ser calada, porque é ela que nos faz compreender a razão das diversas formas de comportamento social e antissocial. Os homens olharam admirados. De onde é que ela tirara aquelas ideias absurdas e disparatadas? Lady Viviane não devia se ocupar com essas coisas, censurou Richard. Não fica nada bem para uma dama distinta falar dessa forma. Vivian já ia contestar, mas Francis se adiantou. Minha esposa é uma mulher moderna e inteligente, e não está presa a nenhum conceito ou falso valor. Percebendo o desagrado no tom de voz de Francis, Vincent falou para o Duque. Diga-me lá, meu bom Lord Charles, não será esse Edwin Ferguson mais uma criação de sua mente magnânime e aventureira? Todos sabemos que é um mecenas. O Duque sorriu complacente e retrucou num gracejo. E se for? Que mal há nisso? Mal nenhum. Mas,
Como o rapaz nunca apareceu, ficamos a imaginar se não seria mais uma de suas protegidas. Ora, meu caro Lord Vincent, não tenho nenhuma protegida. Não é o que dizem por aí. E o que é que dizem? O senhor sabe. Dizem que o senhor protege mulheres escritoras. Não será verdade? Isso é um disparate, jamais ouvi tamanho absurdo. Pode ser. Mas como explica o fato de que alguns escritores jamais aparecem em público? Não explico. Devem ser tímidos, não sei. De qualquer forma, isso não me diz respeito. Interesso-me apenas pela leitura, não pela figura do escritor. Vivian não perdia uma palavra sequer daquela conversa. Em dado momento, não podendo mais suportar, pediu licença aos cavalheiros e se retirou, puxando Francis para o centro do salão. Você ouviu o que eles disseram? Perguntou ela, abismada. É claro que ouvi. Mas não se impressione. São apenas mexericos. Ninguém sabe de nada. Talvez esses mexericos cessassem cedo em Ferguson ou aparecessem em público. Como? Pretende contratar alguém para se fazer passar por você, ou melhor, por ele? Não, meu querido. Além de correr o sério risco de ser vítima de futura chantagem, um representante poderia ser desmascarado. Não saberia responder às perguntas que lhe fizessem e poderia se atrapalhar. Não. Teria que ser eu mesma. Você. Mas como? Todo verão que é mulher. Não sei me disfarçar. Disfarçar? Como? Homens não usam saias. Por isso mesmo preciso me disfarçar. Pretendo trocar as saias por calças. Será o disfarce perfeito. Francis parou de dançar e encarou-a com seriedade. Pela expressão de seu rosto, podia sentir que ela estava falando sério, e aquilo o preocupou sobremaneira. Ficou louca, é? Pensa que é assim? Acha que ninguém iria notar? Acho não. Tenho certeza. Saberei desempenhar muito bem um papel masculino. A orquestra parou de tocar e a dança cessou. Enquanto batia palmas, Vivian olhava para Francis com ar maroto e decidido. Embora ele achasse aquilo uma loucura, sabia que não seria capaz de movê-la. Ninguém seria. Nem o pai, nem a irmã, nem mesmo Glenna. No dia seguinte, quando Vivian participou Lord Charles sua intenção de travestir-se de homem, ele exultou, para desespero de Francis. Minha cara Vivian, exclamou. Mas que ideia brilhante! Como é que não pensei nisso antes? Acha que daria certo, papai? Indagou Betsy, interessada. Tem tudo para dar certo. Desde que Vivian saiba desempenhar bem esse papel. Eu acho isso uma loucura, objetou Francis. Loucura nada, meu irmão. É ousadia. Vivian é uma mulher ousada e corajosa, e tenho certeza de que saberá representar muito bem. Mas será que isso é certo? Ponderou Lady Margaret. Ela estará enganando a todos, e isso não me parece uma atitude das mais corretas. Concordo com a senhora, mamãe, falou Francis, mais animado, vendo que alguém partilhava de sua opinião. Mas será por uma boa causa, insistiu Lord Charles. E depois, não estará prejudicando ninguém. E se querem saber, continuou Vivian, eu não me importo. Afinal, não fosse o tolo preconceito da sociedade, não me veria obrigada a isso. E acho até que vai ser divertido. É isso mesmo, Vivian, continuou o Duque, bastante animado. Pode contar comigo para introduzi-la nos salões. Obrigada, Lord Charles. E quanto a você, Francis? Não vai me apoiar? Ele olhou para Vivian, desalentado. Por mais que não concordasse com aquilo e achasse que era uma loucura, não podia virar as costas para sua mulher.